porque a gente merece ser feliz, porque a gente merece ser feliz. Estão sofrendo, os seus direitos estão sendo lesados. E quando eu recebi o convite, eu achei bacana, porque além de conscientizar você, que é professor, sobre os seus direitos, né, que a gente está falando aqui, funcionário público, que o doutor Renato vai falar mais sobre essa questão, eu vou ter a oportunidade de explicar os direitos dos PCDs e dos seus alunos. Porque o que a gente vê, na realidade, é que as pessoas não usufruem de seus direitos porque não os conhecem. Então, essa oportunidade de ter professores, orientadores, coordenadores aqui para entender de forma geral o direito do PCD é muito bacana, porque quando você está dentro de sala de aula, o professor ele conhece muito mais a realidade de um aluno do que inúmeras pessoas. Às vezes até mesmo a família não sabe algumas questões que os professores conseguem identificar dentro de sala de aula, porque estão ali convivendo todos os dias, acompanham aquela criança, enfim. Então, é uma oportunidade de você que é professor, né, quem trabalha nessa, como profissional e como, pessoa física, vamos dizer assim, você também para entender os seus direitos, mas eu achei muito legal, porque vocês vão poder propagar os direitos dos seus alunos, entender o papel, que vocês têm nessa informação. Falei com a Cláudia, que se vocês precisarem de mim para a gente fazer um mutirão de palestras nas escolas para trazer conscientização, pode contar comigo. Eu gosto muito de propagar. E o meu objetivo aqui da minha fala não seria, não quero falar juridiquês, nada disso. Eu quero explicar quais são os direitos, da pessoa com deficiência, para vocês entenderem quais são os seus direitos, e vocês vão conseguir identificar se não estão usufruindo, se eles estão sendo lesados e que vocês podem agir. Então, nada melhor do que a gente começar falando sobre o direito ao acesso à educação. Quando a gente fala de inclusão, quando a gente está falando de PCD, a gente fala de inclusão. E um dos lugares que a gente vê mais esse direito sendo lesado é na escola. E quando eu falo na escola, eu não estou falando sobre o professor, eu estou falando sobre a instituição. E essa questão a gente vê tanto em escola pública quanto particular. Às vezes as pessoas acreditam que a falta de acesso, de inclusão, só acontece na escola pública, às vezes por falta de verba. Mas não. Grandes escolas particulares também, a gente vê no dia 2 de abril, aquela a bandeira azul, blusa azul, mas não passa disso. Quando a gente vai entender a realidade dos alunos, dos professores, quem está ali inserido, a gente vê inúmeros direitos lesados. E eu, como advogada da saúde, eu conversei ontem com a Cláudia sobre isso, a maior parte das minhas ações aqui no escritório de acesso a terapias para crianças autistas com síndrome de Down, paralisia cerebral, a maior parte dos meus clientes aqui do escritório. E quando a gente está atendendo aquela família, a gente consegue identificar um sofrimento imenso que a família está passando. E isso não é só o acesso às terapias, mas de vários outros acessos que estão sendo negados. Existe o direito, mas o acesso a eles está sendo negado. Então, eu queria começar falando com vocês sobre direito à educação, que todo PCD ele tem direito à matrícula obrigatória e prioritária, tanto na escola particular e pública. Porque, na realidade, na prática, o que a gente tem visto muito? Quando uma família vai realizar a matrícula de uma criança com deficiência, uma pessoa com deficiência na escola, eles normalmente, quando descobrem que existe um diagnóstico, TEA, síndrome de Down, algum outro diagnóstico, normalmente essas famílias têm recebido recusa da matrícula, informando que tem limite de crianças com deficiência em sala de aula, que a escola não está adaptada, enfim, eles criam regras da cabeça deles que não são as regras, não é não é a legislação, não é o que a lei prevê. Então, quando a gente fala, o primeiro direito à educação é o direito à matrícula. Não existe limite de crianças com deficiência numa sala de aula, numa escola. Então, para vocês entenderem, toda pessoa com deficiência tem direito à matrícula escolar. E após a matrícula, a gente encontra outra barreira, que a gente vê a falta de capacitação dos professores. As escolas, elas não estão investindo na capacitação dos professores.
para a inclusão, que é denominada, né, no ambiente educacional como educação especial, que eles denominam, né, e a gente vê que os professores eles não têm uma capacitação para poder receber esses alunos. E falta de capacitação, falta de conhecimento, ele limita os acessos, por exemplo, o PEI, desculpa, que é o Plano de Ensino Individualizado, que toda pessoa com deficiência tem direito de ter, é obrigatório ter o PEI. Uma criança autista, ela não aprende como uma criança que não está dentro do espectro autista. São barreiras, são dificuldades diferentes. Então, assim, o PEI, ele é obrigatório. Quando aquela pessoa realiza a matrícula na escola, o PEI, ele precisa estar pronto em até 30 dias. E o PEI não é feito exclusivamente pelo professor, é pelo corpo. É o orientador, é o professor, é a família. Se aquela pessoa ela tem acompanhamento terapêutico, tem um plano terapêutico em desenvolvimento, os psicólogos que acompanham aquela pessoa, ela tem que participar. Porque tem que ser adaptada à realidade dela, à necessidade dela. Seja na hora de fazer uma prova, se precisa ficar numa sala separada, se precisa aumentar o tempo para poder realizar essa prova. Então, o PEI é imprescindível para que essas crianças, essas pessoas, não só crianças, né, adultos, tenham acesso de fato à educação, tenham material pedagógico acessível, tenham um acompanhante especializado. Muitas pessoas têm dúvida. Ai, meu filho tem direito a mediador. Mediador é para uma função, acompanhante especializado é para outra função. O mediador que está ali de apoio, o cuidador, é aquela pessoa que vai ajudar aquela criança, aquela pessoa, para ir ao banheiro, fazer as suas necessidades fisiológicas, vai acompanhá-la para o banheiro se for necessário, vai ajudar nas refeições se for necessário. Agora, o acompanhante especializado, ele é um profissional de educação que vai estar acompanhando aquela pessoa em sala de aula, se necessário. Quem decide isso é a escola? Não. Quem decide isso é um médico que acompanha aquela pessoa com deficiência. Se ela acredita que aquela pessoa precisa de um acompanhante especializado para estar em sala de aula, quando a gente fala acompanhante especializado, a gente está falando de um profissional de educação, porque tem um PEI. O professor que está lá ensinando, ele não pode parar e estar acompanhando aquela criança ou aquela pessoa o tempo todo do lado dela, porque ela está dando aula para toda a turma. Então precisa, se aquela pessoa precisa de um acompanhante especializado, ela tem esse direito. E a gente vê, esse acesso, ele é muito ferido. Eu tô aqui no município do Rio de Janeiro, e a gente chega, assim, com muitas questões, que eu vou falar lá quando estiver falando sobre saúde, que a criança com deficiência ela tem direito ao acompanhante especializado, que é um profissional de educação, e tem direito a um acompanhante terapêutico, que é um profissional de saúde, que tem funções diferentes. E o que que a gente vê na prática? Principalmente na no no setor público, tá? Falando aqui da realidade do município do Rio. Eles têm proibido esses profissionais de saúde acompanharem essas pessoas com deficiência, porque na cabeça deles estão atrapalhando a aula, está vigiando o professor, mas não, ele está ali justamente para ajudar aquela pessoa com deficiência que tem barreiras a participar, da aula. Uma criança, por exemplo, que está dentro do espectro, que desregula. Se ela desregula por algum motivo dentro de sala de aula, quem vai ajudá-la a regular? É o acompanhante terapêutico. Porque se ela fica, desregulada, não consegue acompanhar a aula, como que ela vai evoluir? Como que ela vai crescer? Como que ela vai aprender? Não tem. Então é um trabalho em conjunto. Quando a gente fala direito do PCD, quando a gente fala de educação, a gente está falando de saúde, está falando de inclusão. E a gente vê todos os dias esses direitos, eles serem lesados. E, primeiro, para a gente poder acessar, a gente precisa se conscientizar. Então, acho muito legal vocês estarem aqui, porque além de aprender quais são os seus direitos, vocês vão poder falar para essas famílias, para os alunos, entender quais são os direitos deles. E a gente também, dentro de direito à educação, a gente fala de educação bilíngue, né, para surdos, que a gente fala das libras e a língua portuguesa. Passado isso,
queria falar com vocês sobre o acesso à saúde do PCD, tá? O acesso à saúde, ele tem que ser integral, tanto pela pessoa que é assistida pelo SUS, quanto a pessoa que é assistida pelo plano de saúde. Tem atendimento prioritário, quando precisar ir para um hospital, enfim, tem esse direito prioritário e tem acesso ao tratamento. Uma dúvida muito comum que as pessoas têm, que chega para mim, a gente começa, a criança normalmente vem o diagnóstico, por exemplo, do TEA, do TDAH, normalmente vem o filho. E aí os pais começam a receber os diagnósticos. E muitas pessoas acabam acreditando que o direito às terapias multidisciplinares é um direito exclusivo para a criança. E quando eu sou adulto, tenho diagnóstico, eu tenho direito? Tem. Se você tem um diagnóstico, você tem a necessidade de um tratamento X, tanto o SUS quanto o plano de saúde, ele é obrigado a fornecer aquele tratamento. E a gente viu aquela briga que o Marcos Mion comprou da comunidade deficiente, por ser pai de autista, ele é muito atuante. Quando vê a questão do rol exemplificativo e o rol taxativo, foi uma briga muito grande dos planos de saúde que estão trazendo isso à tona agora. Começou o debate agora dia 10 de abril, que fala que os planos de saúde, eles não são obrigados a custear tratamentos que não estão no rol. Porque quando a gente está falando especificamente, principalmente de uma pessoa que está dentro do espectro autista, ela tem uns tipos de terapias que hoje são comprovadas cientificamente da eficácia, por exemplo, ciência ABA. E é um tratamento custoso. Então, começou essa briga de que se o plano deve ou não custear. E sim, deve custear. Todo tratamento que tem comprovação científica, o plano de saúde deve custear. E o SUS, como é que fica? O SUS também tem que custear esse tratamento. Não, e isso não importa se você é criança, se você é adulto, se você é adolescente, se você é idoso. Você tem um diagnóstico, precisa de um tratamento, você tem direito ao tratamento integral. E quando a gente fala de tratamento integral, a gente está falando de terapias, a gente está falando de medicamentos. Quando a gente fala de um PCD, uma pessoa que tem uma doença degenerativa, que ao longo do tempo ela vai perdendo sua capacidade motora, física, se for necessário um home care, tanto o plano de saúde quanto o SUS tem que fornecer. Então, para vocês entenderem que qualquer pessoa que possua algum diagnóstico, alguma deficiência, tem diagnóstico e tem a prescrição de um tratamento, ele deve ser respeitado. Porque quem decide qual é o tratamento médico que você precisa, que você merece, não é o plano de saúde nem o SUS. É o médico que te acompanha. O médico, ele tem soberania, a gente fala, né, a soberania do relatório, do laudo médico. O SUS não sabe qual é o melhor tratamento para você. O plano de saúde não sabe qual é o melhor tratamento para você. Eles querem economizar. Querem economizar logo com saúde, um direito fundamental que todos nós temos. Mas infelizmente, a gente tem que buscar judicialmente o acesso ao tratamento. Mas para vocês entenderem que toda pessoa com deficiência, ela tem direito ao tratamento integral que ela precisa. Se você precisa de assistência pelo plano ou se você precisa de assistência pelo SUS. É obrigatório. E muitas vezes, na maior parte das vezes, precisa ser por meio de ação judicial, infelizmente. De forma voluntária não acontece. Dentro de sala de aula, na hora de uma matrícula, na hora do acesso à saúde. O direito ao trabalho e emprego, eu vou deixar que o doutor Renato vai falar sobre a questão da redução, né, doutor Renato? Eu vou pular para não ficar redundante, não tomar o tempo dele com isso. Mas a gente também, quando fala do PCD, a gente fala da acessibilidade e mobilidade urbana. Esse é recorde também de um direito totalmente lesado. Quando a gente está falando de transporte público, de edifícios públicos e privados de uso coletivo, adaptados, sinalização sonora, tátil, como que uma pessoa com deficiência visual vai acessar um prédio, vai entrar no transporte público, em transporte gratuito também.
o transporte urbano, aí vai depender do município, vai depender da região, mas tem acesso ao transporte público. A gente também fala de muitas pessoas não sabem, mas uma pessoa PCD, ela tem direito à passagem aérea com desconto para o seu acompanhante, em até 80%. Aqui, ó, Rodrigo falou, muita gente tem sido, vou até aqui abrir o chat, cortada dos planos de saúde. Deixa eu abrir aqui o chat, que eu passou aqui o chat, calma aí. Calma aí. Mas na prática tem que judicializar, né? Porque esse recurso o plano corta beneficiários do plano de saúde, como fica isso? Muita gente tem sido cortada. Eu, por exemplo, estou no plano de família há décadas e não consigo acessar nada que. Ó, essa é uma crença que as pessoas, infelizmente, acreditam. O plano de saúde tem cortado, tem expulsado pessoas que custam caro para eles? Sim. Mas é um entendimento pacífico do Poder Judiciário do STJ. Nenhuma pessoa pode ter o seu plano cancelado que está em acompanhamento ou tratamento médico. Ano passado, isso que ele está falando é super importante, que é um direito que todo mundo tem de contratação de um plano de saúde, se você tem algum diagnóstico ou não, e a manutenção desse plano de saúde. Ano passado, principalmente, um plano de saúde, a Mil, por exemplo, ela encerrou o contrato com a Qualicorp, com algumas administradoras de plano de saúde e cancelaram de forma unilateral muitos planos de saúde. Todos os planos coletivos para adesão do ano passado foram cancelados. Inúmeras pessoas desesperadas em tratamento, nem pessoas que eu tô falando PCD, mas pessoas que estão em tratamento oncológico, outros tipos de tratamento, e ficaram desesperados. Qual é a medida judicial cabível? Uma ação de manutenção de plano de saúde. Então, assim, eu tinha vários clientes, inclusive do escritório, crianças que estavam em pleno tratamento médico de terapias multidisciplinares, que receberam notificação do cancelamento do plano de saúde. E o que precisa fazer? Uma ação. Então, a gente entrou com uma ação para cada cliente, para esse plano ser mantido e o tratamento não ser interrompido. Então, tá lá, tem clientes com duas ações ao mesmo tempo, tanto da manutenção do plano de saúde, quanto do tratamento. Essa é uma crença que as pessoas têm. Os corretores colocam medo em muitas pessoas. Ó, não fala o diagnóstico, fala assim. Quando você for tentar contratar um plano de saúde, se o plano de saúde te pergunta, você tem alguma deficiência? Tem alguém que está dentro do espectro autista? E se você tem diagnóstico, você pode sim e deve informar que você tem o diagnóstico. Se o plano de saúde negar a contratação, ele não vai falar assim, estamos negando a contratação porque tem uma pessoa com algum diagnóstico, então vai ser custoso para a gente. Eles vão falar que não tem interesse comercial. E não existe isso. É terminantemente proibido o plano de saúde negar a contratação de qualquer pessoa, seja pela idade, pelo diagnóstico. Então, se você recebe, que é comum também, você tenta fazer a contratação de um plano de saúde e você tem algum diagnóstico, tem alguma deficiência ou algum outro diagnóstico, e o plano de saúde informar que não tem interesse comercial para sua contratação, saiba que isso é abusivo, é ilegal e judicialmente pode reverter. Em alguns casos, inclusive, do escritório, eu reverti com uma NIP na ANS. Quando eu registrei, fiz o registro da reclamação, consegui resolver. Em alguns casos, eu precisei judicializar para que a pessoa conseguisse contratar o plano de saúde. Eu vou até aqui abrir o chat, porque como eu estou dentro desse. Ai, eu consigo responder as perguntas aqui. Então, Bárbara, se você está tentando fazer a contratação, está encontrando essa barreira, você pode judicializar. Tá? Porque assim, o corretor nunca fala o que é. Mas se você vai tentar fazer a contratação de um plano, e falar, não foi aceito, é a barreira do diagnóstico, tá? E dentro que ela falou, não faz nenhuma terapia específica por conta do TEA. Os termos para as pessoas. Mediador. Mediador, vou voltar aqui rapidinho. Mediador
é aquela pessoa que vai estar ali ajudando a ir no banheiro, se aquela pessoa tem dificuldade. O mediador não é o profissional de educação, o acompanhante especializado é um profissional de educação que vai estar ajudando a criança dentro de sala de aula. Por isso que tem o PEI. Tem um plano de ensino individualizado que o acompanhante especializado vai estar ali. Porque assim, quem decide isso é o médico. Se o médico escrever no relatório médico que aquela criança precisa de um acompanhante especializado de forma individual durante todo o horário escolar, a escola vai ter que fornecer sem custo adicional. Não pode cobrar, que a gente vê também escolas particulares cobrando, não pode, tá? E o mediador, muitas famílias dizem: "Ah, eu preciso de um mediador, um mediador". O mediador só vai estar ali para o auxílio, para ir no banheiro, para fazer, eh, uma refeição, ajudar, entendeu? O acompanhante terapêutico, o Bárbara, ele é o profissional de educação que deve ser custeado pelo SUS ou pelo plano de saúde, que vai trabalhar a questão emocional, a questão de saúde, a criança que desregula, porque quando a gente fala de ciência ABA, é um tratamento, que a gente fala, comportamental, porque uma criança, falando de uma criança autista, por exemplo, a pessoa autista, ela entende de forma diferente, ela aprende de forma diferente. Então, o acompanhante terapêutico, ele está aplicando aba com aquela criança no ambiente que ela estiver com aquela pessoa. Se a necessidade dela é no ambiente escolar, o acompanhante terapêutico deve estar lá. Se for domiciliar, vai estar lá. É um trabalho em conjunto, que entra a família e entra o profissional de saúde. Então, assim, dentro dessas informações sobre o acesso à saúde, se você vê, se você não conseguir contratar um plano de saúde, você pode, recorrer disso, você pode buscar isso. O tratamento, ele tem que ser como o médico prescreveu. Hoje, todos os meus clientes do escritório são pessoas que têm diagnóstico, precisam de um tratamento prescrito pelo médico que nenhum plano de saúde tem. Rede credenciada não tem, nem o SUS. O que que acontece? A gente entra com uma ação judicial para que essas pessoas sejam atendidas em clínicas particulares que tenham um tratamento custeado pelo plano de saúde. Então, eh, tem a crença de que não pode contratar plano de saúde. Não, não é verdade. O plano cria barreiras, mas essas barreiras são abusivas, são ilegais e tem medidas judiciais para resolver isso. Depois que você contrata o plano de saúde, se você tem um tratamento, você não encontra, que é muito comum, tanto o SUS, gente, não é só o SUS, plano de saúde também. Tanto o SUS quanto o plano de saúde, eles têm que fornecer o tratamento. Uma pessoa com deficiência, ela precisa de um tratamento urgente, imediato, principalmente quando a gente fala de crianças, tem a neuroplasticidade. Então, quanto maior a intervenção, quanto mais cedo o diagnóstico, quanto mais cedo o início do tratamento, essa criança vai atingir o máximo do potencial dela, vai ser um adulto funcional, vai poder trabalhar, vai poder fazer uma faculdade, vai poder fazer o que ela quiser. Esse é o objetivo do tratamento. Desculpa. Então, assim, é um direito de todos. O tratamento integral pelo plano de saúde ou pelo SUS. Como medicamento, faço muita ação de canabidiol também para pessoas PCDs ou com alguma outra doença que precisa do uso do canabidiol porque não respondeu a nenhum outro tratamento. Acontece muito com epilepsia refratária, é muito recomendado. Em alguns casos de autismo também, fibromialgia, ansiedade, enfim. Inclusive o canabidiol importado. Se tem uma prescrição, tem direito a acessar isso. Quando a gente fala, que eu ia falar sobre viagem, né, que estava falando sobre o direito do transporte, as pessoas não sabem, mas toda pessoa com deficiência, se você for fazer uma viagem aérea, transporte aéreo, se você vai levar um acompanhante, ele tem direito a até 80% de desconto da passagem aérea. Você vai ter que preencher uma documentação, tem que ter o laudo médico, você vai preencher, vai enviar essa documentação para a companhia aérea, ó,
Porque assim, você vai comprar a passagem e vai levar um acompanhante, você vai ligar para a companhia aérea: "Ó, eu sou PCD e eu vou levar um acompanhante", ou "Meu filho é PCD e eu vou acompanhá-lo nessa viagem, preciso da documentação para preenchimento". Normalmente as companhias aéreas, elas mandam para você um documento que você vai preencher e o médico também tem que assinar, para comprovar, porque tem muita fraude por aí, infelizmente. Então você vai preencher, vai enviar e você consegue comprar a passagem aérea com até 80% de desconto para o acompanhante. Então isso facilita, a gente vê muitas pessoas que precisam viajar para ter acesso a tratamento. Às vezes onde ela reside não tem, e ela precisa viajar inclusive para poder fazer o tratamento ou buscar um profissional, enfim. Então, assim, é um direito que a pessoa tem de comprar a passagem aérea com desconto. Além disso, tem isenção de IPI na compra de carro zero. Todo PCD tem esse direito, e isenção de IPVA. E aí, gente, isenção de IPVA, falando do Rio de Janeiro, porque o pessoal que está aqui é do Rio, quando a gente fala de isenção de IPVA, segue a lei municipal, lei estadual, tá? Lei estadual, desculpa. E aí, o que que acontece com o Rio de Janeiro? A realidade hoje, a lei não tem funcionalidade, porque eles colocam um teto, carro zero até 70.000, não existe mais carro zero até 70.000. Desculpa, até 55.000 e carro usado até 70.000. Se você tiver um carro dentro desse valor, você, de forma administrativa, você pode solicitar. Se não conseguir, você vai ter que judicializar. E agora, eu mesmo vou fazer do carro da minha mãe, que minha mãe é PCD, porque ela teve câncer de mama, fez a cirurgia, e toda mulher que precisou não precisa ser a retirada total da mama, mas uma parte dela é considerada PCD, porque ela fica com os membros, ela sofre uma modificação, uma redução da mobilidade. Então, se o carro da minha mãe custa mais, eu vou entrar com uma ação pedindo a isenção, porque o direito do PCD ele não pode limitar. Outros estados, você vê que não importa o valor do carro. É PCD, tem direito à isenção do IPVA. No Rio de Janeiro, a gente tem uma lei que limita isso. Mas as pessoas têm se movimentado para poder conseguir essa isenção de IPVA para carros com valores maiores do que 70.000. Então, é um direito que tem. A gente está vendo muita negativa de isenção de IPVA porque assim, o diagnóstico de autismo é da criança. Tá, mas o nome do carro, o carro tá no nome do pai ou da mãe. E aquele carro é para aquela criança também. E a gente está vendo muita negativa. Mas se você não conseguir de forma administrativa, judicialmente, você pode reverter isso daí. Quando a gente fala direito do PCD, a gente também está falando sobre lazer, cultura, esporte, meia entrada para PCDs e acompanhantes, acessibilidade em eventos culturais, esportivos, turísticos, enfim, esses são os direitos ao lazer. Direito ao transporte aéreo, falei com vocês. Direito à assistência social, gente. Esse direito aqui é muito importante para você que é professor. Quando eu comecei a trabalhar com direito da saúde, PCDs, e quando eu comecei a atuar, porque a minha atuação mais forte começou com o direito da saúde. E como eu comecei a receber muita demanda de crianças autistas, pessoas com síndrome de Down, tem um direito assistencial que é de suma importância para uma família baixa renda, que é o BPC Loas. O BPC Loas é um benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo, que ela muda a vida de muitas famílias. Essa essa é a verdade. A gente recebe clientes no escritório que tem uma realidade muito, muito, muito difícil, e elas terem acesso ao benefício leva alimento para aquela família. Em alguns casos, a família não é uma família miserável, mas ela consegue, com o BPC Loas, contratar um plano de saúde para ter acesso ao tratamento. Então, o que que é o BPC Loas? É um direito que toda pessoa com deficiência, e não só deficiência, porque a gente pensa assim, deficiência física, deficiência intelectual, não, mas outros diagnósticos também, que a pessoa tem incapacidade, tem barreiras de médio e longo prazo, e é uma família baixa renda ou sem nenhuma renda, ela tem direito
ao BPC-LOAS. Então, a pessoa que tem uma diabetes descontrolada, que já afetou a vista, visão monocular, síndrome de Down, autismo, lúpus, não importa o diagnóstico. Aquela pessoa tem um diagnóstico, ela tem barreiras para a vida, ela consegue competir de igual para igual dentro do mercado de trabalho, enfim, ela tem barreiras. Se ela tem barreiras, ela é baixa renda, ela tem direito ao BPC-LOAS. E quando muitas pessoas falam assim: "Ah, tem que ter a renda per capita de até um quarto do salário mínimo". Não é assim, pro administrativo sim, mas judicialmente, às vezes a família passa aquela renda, tá. Por exemplo, uma família composta por mãe e filho, e a mãe trabalha recebe um salário mínimo, e aí a renda per capita é maior do que um quarto do salário mínimo para cada um, vai dar uma renda aí de quase 700 e poucos reais por pessoa. Para o INSS, quando a pessoa dá entrada no administrativo, ela vai ter a negativa dizendo que ela ultrapassa a renda. Só que quando a gente vai para o judicial, a gente comprova que aquela família, composta por mãe e um filho, deficiente, só tem um salário mínimo, essa pessoa está sem acesso à saúde, está sem acesso à educação, enfim, há vários direitos, e vários direitos estão sendo lesados quando a gente consegue comprovar que aquela renda não é suficiente para ela ter o mínimo, a gente consegue flexibilizar a renda e essa família ter direito ao BPC-LOAS. Então, assim, BPC-LOAS é um direito, assim, que é importante vocês, como profissionais da educação, saberem, porque é a realidade dos seus alunos, que estão ali, que precisam de um acesso a esse benefício, eles não têm ideia de que têm direito ao benefício. Não é só uma pessoa dentro do espectro ou com síndrome de Down, qualquer outra doença ou deficiência que crie barreiras para a vida, que incapacite, ela dá direito ao BPC-LOAS. Porque às vezes você está olhando para o filho, aquela criança não tem nenhum diagnóstico, não tem nenhuma deficiência, mas às vezes o pai ou a mãe tem. E um BPC-LOAS vai fazer diferente na vida de uma família. Então, assim, é super importante que vocês saibam desse direito para poder conscientizar os pais que vocês têm contato, os filhos, as crianças que estão ali dentro de sala de aula, ou até mesmo alguém que está próximo de você. Então, o BPC-LOAS, esse direito assistencial, é um direito que toda pessoa PCD tem. E o que acontece que tem um auxílio que as pessoas não sabem e que é muito legal. É um incentivo, porque assim, quando a gente tá falando de um PCD, para ele ser inserido no mercado de trabalho, é muito difícil. Principalmente se a gente falar de uma pessoa que não tem estudos, né? E o que o governo fez? O que tem? O que existe hoje? Que é muito pouco divulgado. Muitas pessoas, quando começam a receber o BPC-LOAS, ela muitas vezes opta por não tentar voltar ao mercado de trabalho porque ela vai receber o mesmo salário. E aí tem o auxílio inclusão. O que é auxílio inclusão? Aquela pessoa que recebeu o BPC-LOAS conseguiu se inserir no mercado de trabalho, ela vai trabalhar, vai receber o salário dela, e o BPC-LOAS, ela perde, que é o benefício de um salário mínimo, mas ela passa a receber o auxílio inclusão, que é de metade do salário mínimo. É um incentivo para as pessoas se manterem no mercado de trabalho. Então é muito legal. Se a pessoa chega assim: "Ah, eu tenho BPC-LOAS, eu vou começar a trabalhar, vou perder, mas é super importante para mim. Se eu perder o meu emprego", não, ó, você pode trabalhar, você vai mudar, você ao invés de receber o BPC-LOAS, você vai receber o auxílio inclusão, e se você ficar desempregado em algum momento, você volta a receber o BPC-LOAS. Então isso é muito legal, que as pessoas não sabem, desse direito que eles têm. Quando a gente, mesmo sendo professor, então, você tem que comprovar que é baixa renda, tá? É, a lei fala em um quarto do salário mínimo per capita, por pessoa, tá? Mas se você tem um salário que está impossibilitando de ter acesso ao tratamento, medicamento, terapias, enfim, o que precisa, tem que comprovar isso. Essa renda pode ser flexibilizada judicialmente e ter o BPC-LOAS. Então, assim, não fica delimitado aquele valor de um quarto do salário mínimo por pessoa. Depende de cada caso, tá? A gente precisa realmente comprovar isso judicialmente para o juiz, para ele flexibilizar a sua renda e entender que o BPC-LOAS não vai ser um capricho, não vai ser para o seu supérfluo, não, vai ser para você ter acesso, seu filho, aquela pessoa com deficiência ter acesso a outros direitos que ela não está tendo, nem do Estado,
né. Então assim, tem que ter isso, não tem uma renda certa, tem que flexibilizar. A gente tem que comprovar que você recebe X, que esse X você não tem o mínimo pra não é: "Ah, eu recebo X, tenho um carro, tenho uma casa", não, aí não, tá. Então é isso, depende mesmo da realidade daquela família. Imagina uma família, tudo bem, um pai recebe R$ 4.000, a mãe não trabalha, tem 3 filhos com deficiência. Como que vai suprir todas as necessidades dessa família? Então isso é visto quando a gente vai para o âmbito judicial, a gente demonstrando isso pode ser flexibilizado e todas essas crianças receberem BPC. Porque também as pessoas acreditam, por exemplo, uma família normalmente quando tem diagnóstico de autismo, tem mais pessoas na família com diagnóstico do autismo. E aí: "Ah, meu filho tem 2 filhos autistas, um recebe BPC Loas, o outro não pode?". Pode. Pode receber BPC Loas, porque BPC Loas não é renda e não tem um limite de número de pessoas dentro de uma família que possa receber isso, tá. Direito à moradia, né, quando a gente tá falando de programas habitacionais do tem que ter uma reserva de unidades adaptadas e prioridade na entrega de moradia social. Direito à comunicação, acesso à informação em libras, braille, leitura fácil, audiodescrição, recursos de tecnologia. Tem um direito que para vocês aqui, não falaria exatamente de vocês, mas é dos pais, de repente, dos alunos. Tem direito ao saque do FGTS. A pessoa trabalha, tem um saldo na sua conta de FGTS e tem um diagnóstico de PCD, alguma doença grave também, ela pode fazer o saque do FGTS, ali de forma integral. Então o saque do FGTS às vezes salva uma família, de alguma coisa, precisa de um tratamento, precisa comprar um medicamento, precisa de enfim, outras coisas. É um direito que tem. A lei, ela é taxativa, mas quando a gente vai para o judicial, a gente tem conseguido, abranger outros diagnósticos para esse acesso ao saque do FGTS. A gente tem direito à justiça, à segurança, à representatividade, à cidadania. E o que eu falo mais, né, que toda pessoa PCD, ela tem direito de ocupar todos os lugares que ela quer. Então quando eu falo sobre o direito dos PCDs e, assim, eu falo muito sobre o direito dos autistas, porque é muito dos meus clientes, é da minha realidade. O que que a gente vê? Eu sou mãe também, então como mãe a gente sabe o quanto que a gente quer que o nosso filho evolua, que ele seja melhor do que a gente. Então quando eu falo direito dos PCDs, direito dos autistas, eu falo que todo PCD deve ocupar o lugar que ele quer, que ele deseja. Então nosso trabalho como advogado levar isso. O acesso está sendo lesado, mas a gente está aqui como defensor desses direitos. E eu falo assim nos meus posts, eu falo para as pessoas: o teu direito é ocupar todos os lugares. Quando vem uma mãe desesperada, meu filho está sem tratamento, o que que eu vou fazer? Eu falo, calma, essa luta não é sua sozinha. O advogado está aqui para isso, para tirar esse fardo, o fardo de uma família que tem alguém, um adulto já com diagnóstico de deficiência, um filho com deficiência é muito difícil. A gente vê o abandono paterno é muito alto quando vem um diagnóstico. E o que que a gente quer como advogado? Levar acesso a todas essas famílias, todas essas crianças, para que elas possam ocupar o lugar delas, para que sejam profissionais, bem-sucedidos, para que sejam inseridos em todos os lugares. Então, meu papel hoje aqui como advogada é de conscientizar, trazer conscientização para vocês sobre os seus direitos, quem é PCD aqui, e sobre os seus alunos. Porque uma informação dessa que vocês estão aprendendo aqui, que você vai levar para a sala de aula, você muda a vida de uma família. E o nosso papel como advogado, né, doutor Renato, é esse, é levar o acesso que está sendo cessado, que está sendo lesado. E é isso, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar. Eu até falei com a Cláudia, não consegui mandar aqui, porque eu tô reformulando. Tentei fazer, mas eu não consegui porque eu não tive tempo. Eu eu criei até um grupo que só os administradores podem falar, que eu posso deixar o link se vocês quiserem, que eu vou mandar depois um e-book
para falar todos os direitos, para vocês entenderem. Vocês podem mandar para os pais, para vocês, para os amigos, para poderem entender quais são os seus direitos. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem contar comigo. Se vocês precisarem de mim na escola para poder palestrar, conscientizar as famílias, os pais sobre o diagnóstico, que a gente vê que muitas famílias elas não querem receber o diagnóstico, porque acham que o filho vai ser estigmatizado, mas o diagnóstico é libertador. E quando vem o diagnóstico, apesar do luto que muitas famílias sofrem, muitas pessoas sofrem, ele é libertador para a pessoa se entender e para ela poder usufruir dos seus direitos. Então, vocês podem contar comigo para isso e tá aberto aí para. Acho que não é agora que as perguntas não, né? Eu não sei. Não, Eu- não. Ah, tá, desculpa. Mas eu vou mandar aqui o link do grupo. E aí, a partir de semana que vem, eu vou colocar o e-book. E qualquer um de vocês que precisar da minha ajuda para esclarecer ou fazer uma reunião online, eu até falei, eu moro no Rio, mas o meu contato veio através do Dr. Renato, de um amigo dele que é o Fabiano. O Fabiano, meu marido era professor, não está mais trabalhando mais no município de Búzios. E o Fabiano conheceu, era amigo do Pierre, meu marido lá na escola, e o Fabiano estava internado, precisando fazer um stent, e a Unimed não autorizava. O PR me ligou, Juliana, o Fabiano tá acontecendo isso, e o pessoal quer ajudar, como que a gente faz? Eu, calma aí, vou resolver. E a gente conseguiu resolver, o Fabiano fez o procedimento, tá bem, tá vivo, com saúde, e ele fez o contato com o Renato, com o doutor Renato, enfim, tô aqui para isso. Então, se a gente quiser fazer um mutirão de palestras, sei lá, uma semana, vamos em todas as escolas, enfim, podem contar comigo, que quanto mais pessoas forem conscientizadas dos seus direitos, mais pessoas terão acesso ao que elas realmente, de fato, precisam e merecem. Tá bom, gente? Muito obrigada pelo tempo Que a gente merece ser feliz. Doutores. Cláudia, eu vou complementar a sua fala. Na verdade, foi um aprendizado para todo mundo, até para mim. A doutora Juliana fez um apanhado perfeito assim, da nossa luta, da nossa dificuldade, dos conhecimentos que têm que ser divulgados e propagados por todo mundo, tá, gente? A ideia do e-book dela é perfeita. A Sandra mesmo já tinha conversado comigo para a gente fazer uma cartilha também sobre o direito dos servidores públicos, né? PCDs ou que possuam dependentes PCDs, para a gente fazer também uma divulgação. Vamos trabalhar, Sandra, em cima disso sim, tá? Porque eu acho que é fundamental que a gente leve esses conhecimentos para todas as redes. Eu tenho conversado, inclusive depois que eu tive a doutora Juliana, com o Fabiano, com todo mundo, de tentar levar isso para todos os núcleos do nosso estado do Rio de Janeiro, né, onde o CEP tem essa cobertura, para a gente fazer o máximo possível de divulgação. A Sandra, mesmo na fala dela de abertura, colocou que, gente, esse aqui é um primeiro seminário da história do CEP, que a gente trata especificamente sobre direito dos PCDs, tanto dos próprios PCDs, mas quanto com quem possua dependentes, e é fundamental essa propagação de conhecimento. Eu sempre falo, para quem me conhece, das assembleias e dos outros seminários sobre outras temáticas. A gente apresentou pelo CEP Costa Litorânea também um seminário interessantíssimo relacionado a processo administrativo disciplinar, sobre direito de greve, que é fundamental para o servidor também ter conhecimento. Eu sempre falo, acho que o conhecimento sempre é uma proteção para o trabalhador, uma proteção para os pais que têm que ter esse conhecimento para evitar eventuais excessos praticados por parte, principalmente da administração pública. Aí eu vou fazer só um puxar também da fala da doutora Juliana, que eu salvei aqui. Doutora Juliana, a gente tem uma briga muito grande com a administração pública, que é o confronto ao laudo dos médicos especializados que fazem acompanhamento da pessoa. É incrível como a administração pública ela discorda, inclusive dos tempos de tratamentos fixados ali no laudo, do médico que faz, é o especialista que faz o acompanhamento e que tem o conhecimento necessário para determinar qual é o tratamento adequado e qual é o tempo de tratamento adequado. E as perícias, todas as perícias de todas as redes, hoje eu estou trabalhando em 14 redes pelo CEP, e nessas 14 redes eles têm um problema grave com as perícias relacionadas a uma divergência interpretativa deles. Muitas vezes é feito, inclusive, por médicos que não têm uma especialização daquele ramo que está sendo analisado, e por ordem administrativa meramente econômica, meramente financeira, de tentar enxugar a folha, de tentar ou forçar aquele trabalhador
pedir exoneração ou pedir, enfim, a se afastar da rede e não dar a proteção adequada, acaba levando a uma divergência crônica em cima dos laudos médicos. Acaba que a gente tem que fazer recursos administrativos, até mesmo judicializar, para garantir esse direito dos trabalhadores. Mas, de modo geral, gente, voltando, vamos dizer assim, em pontos iniciais, a minha fala como direito administrativo, constitucional, direito público, eu quero fixar mais, principalmente, nas abordagens que a gente está tendo nos dias a dias. Eu faço ontem mesmo, desculpa até pela voz um pouco cansada, porque ontem eu fiz atendimentos, atendi em torno de 16, 17 pessoas ontem, plantões de manhã, plantões à tarde, que eu faço nos núcleos que eu atendo. E hoje a gente tem um aumento significativo de pessoas procurando o sindicato para poder garantir seu direito ao tratamento de saúde, mas principalmente pessoas que possuam essas necessidades, direitos de PCDs, para poder fazer esse acompanhamento e são bruscamente ignorados pela administração pública, porque há um confronto muito grande no direito do PCD já consolidado em âmbito, inclusive, federal, e há um confronto com as normas locais, a qual elas são, muitas das vezes, antigas, inadequadas, inaplicáveis, dependendo do caso concreto, e, inclusive, há uma lacuna muito grande de lei específica na localidade, nos municípios, que ampare esses profissionais. Então, é uma briga grande que a gente tem, primeiro, com o Poder Executivo e o Poder Legislativo, de criar a norma adequada. Vocês acompanham os CEPs, e vocês veem que a nossa bandeira principal é reformar e atualizar o plano de carreira, o Estatuto do Servidor, assim como leis específicas que fazem o melhor amparo para o trabalhador, de trazer para a localidade, para a municipalidade, o que está sendo discutido, que está muito avançado em âmbito federal e estadual. E nós temos uma dificuldade muito grande dessa implementação. Por exemplo, existe há muitos anos a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, assim como o Estatuto Federal, a Lei 8.112, que ambos estão muito mais avançados que as legislações no nosso âmbito estadual e municipal e toda a regionalidade que eu trabalho, muito na frente. Então, lá o que já está consolidado há décadas e vem acompanhando as jurisprudências, decisões judiciais, e âmbito local a gente está num passo a passo muito difícil ainda, muito atrasado relacionado a isso. Entre os benefícios já consolidados em âmbito nacional, por exemplo, é a questão a jornada de trabalho. Teve até uma pergunta no chat que fala relacionada à redução da carga horária, ou da carga horária especial que eu gosto de trabalhar, em relacionado a seguidor, por exemplo, ou que ele mesmo tenha uma deficiência diagnosticada no posterior, ou até mesmo já habilitada no início do ingresso do serviço público, ou para quem que possua, né, dependente PCD. Eu gosto sempre de falar dependente PCD, gente, porque o que é propagado nos municípios é pai e mãe de pessoas com deficiência. Mas isso é muito mais amplo, tá? Porque, como a doutora Juliana colocou, a prefeitura tem que fazer uma análise, até mesmo com assistente social, para fazer uma análise da dependência do profissional, mas é mais expansivo do que pai e mãe. Pode ser cônjuge, pode ser esposo ou esposa, pode ser pais, a qual você possua a necessidade de acompanhamento permanente. Então, é muito mais amplo do que ser apenas genitores. Então, pode ser para outros familiares, a qual, comprovadamente, através de laudo, através de um processo administrativo, comprova-se que essa pessoa, até por direitos e princípios constitucionais, elas necessitam desse acompanhamento permanente dessa pessoa, desse trabalhador, desse servidor, a qual ele vai ter que ter necessariamente uma carga horária especial em cima disso. Por exemplo, está trabalhando aqui com a costa litorânea, Araruama e Saquarema, apesar de ter normas específicas que regem sob a... E, gente, como o doutor Jean colocou, tá? Como a gente está num bate-papo aqui informal para tentar tirar um pouco do juridiquês, toda a parte de norma, legislação, a gente pode expor para vocês, a Sandra, inclusive, já propôs a gente fazer essa cartilha, além de botar todas as legislações, tudo bonitinho, específico, para vocês se basearem até mesmo para uma defesa institucional, para fazer depois essa... Porque se for trabalhar todas as normas aqui, trazer lei, fica muito juridiquês, fica muito rebuscado. Mas Araruama e Saquarema, por exemplo, a gente tem lei específica que rege sobre a redução de carga horária, só que aí tem um problema. A maioria desses municípios
tem leis específicas que regem sobre a redução de carga horária para acompanhamento de dependente, mas não do próprio trabalhador. Então, essa lacuna legal gera uma negativa da solicitação dos servidores. O servidor vai lá, ele faz a abertura do procedimento administrativo, requerendo uma redução de carga horária, especificando que há uma necessidade dessa redução para fins de tratamento, para fins terapêuticos, para evoluir no seu tratamento de saúde, e ainda assim a administração nega, que fala que tem uma ausência de lei específica para tratamento próprio, tem apenas para tratamento de dependentes. Então, isso leva a uma judicialização. Nós temos vários casos de judicialização em âmbito estadual, a qual a gente tem ganhado as ações judiciais em torno disso. Porque hoje usa-se em virtude de uma lacuna legal, não é o adequado, tá, gente? O ideal é que cada ente federativo, cada município tenha leis específicas, mas em virtude dessa lacuna, o servidor ele não pode pagar por isso. Então, mediante a isso, eu sempre oriento que abra o processo administrativo, tá, gente? É um passo a passo adequado, assim como você fala com assédio moral e assédio sexual, você tem que dar conhecimento ao empregador do que está acontecendo. É fundamental que se abra o processo administrativo, até para gerar uma discussão interna nas prefeituras, tá? Levar para eles que estão defasados no direito deles, tá? Porque isso passa necessariamente pela Procuradoria do município. Então, eles vão ter que analisar essa conjuntura legal e, vendo essa lacuna, a gente espera que dê parecer favorável para trazer legislações em âmbito federal para poder fazer a aplicação mais adequada. Mas não fazendo, até porque está tendo também várias brigas com os procuradores locais, a qual eles fazem uma análise muito local, tem lei local, defere, não tem local, indefere. E não é assim que tem que ser feito. Então, por isso, há uma judicialização necessária, e essa judicialização, graças a Deus, majoritariamente, a gente tem conseguido vitória para poder conseguir o horário especial desses trabalhadores. Então, tem que fazer essa solicitação, questão de relação de jornada. E é sem prejuízo aos proventos e salários, tá, gente? Uma colega colocou aqui no chat relacionado a isso. Mas reduzir a minha carga horária, proporcionalmente também reduz meu salário? Não, não reduz salários, tá? É sem prejuízos aos ganhos do trabalhador. Até porque é uma situação específica, excepcional, de garantir ao direito à saúde, ao direito ao tratamento da pessoa. Então, não pode ter nenhum prejuízo financeiro, não pode ter perdas financeiras, e de âmbito geral, gratificações, nada pode ser perdido relacionado a isso, tá, gente? Então, proporcionalmente, a prefeitura pode reduzir salário? Não pode. Então, que isso fique muito claro para vocês, tá? E esse é um dos pontos principais que a gente discute nas ações judiciais, que já teve, doutora Juliana, absurdos de municípios deferirem a redução de carga horária e condicionando a uma redução também do seu salário. Então, isso, gente, pelo amor de Deus, é abusivo, é ilegal, é inconstitucional, e é isso que a gente tem que brigar, tá? Primeiro, logicamente, contestando, sanando toda a via administrativa, através de recursos administrativos, pedido de reconsideração, não dando êxito, ou o fato já sendo consolidado, já com desconto salarial no contra-cheque, tem que correr para solicitar uma liminar, solicitar uma via judicial, para restabelecer o salário, assim como fazer essa adequação da carga horária de forma adequada com a garantia do salário da sua integralidade. Outro ponto fundamental, gente, é a readaptação. Porque a readaptação, muita gente acha que é condicionado apenas para uma virtude de uma enfermidade passageira, transitória, a qual um servidor, no seu dia a dia, venha a sofrer. Mas não, ela é uma garantia também prevista também na Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, tá? O servidor que tem a necessidade, ali no dia a dia do seu trabalho, a exercer uma atividade, uma função distinta, mas que venha a garantir uma proteção à sua saúde, porque aqui, gente, é fundamental que a gente está falando a proteção à saúde do trabalhador. Então, sempre vai ser, isso é uma garantia constitucional, é uma legislação acima de qualquer norma infra. Então, sempre o cuidado com a saúde do trabalhador ele vai vir acima de qualquer interesse administrativo que a prefeitura pode ter. Então, como eu estava reprimindo logo no início, né, que as prefeituras colocam muito a parte orçamentária na frente do direito da saúde do trabalhador, e a gente refuta muito isso nas negociações, porque a garantia do direito do trabalhador ela é inerente à Constituição nossa. Então, você tem que ter essa proteção acima de tudo. Então, o trabalhador PCD, que tem a necessidade provisória ou definitiva de exercer uma atividade distinta daquela função originária a qual ele presta serviço,
tem que ser garantida àquele trabalhador, mediante laudos, tá, gente? Passando por perícia, tem que obedecer à ordem processual natural, mas tem garantia a readaptação, para que isso não sobrecarregue. E o que é readaptação? Muita gente pergunta, Renato, readaptação não é um desvio de função que não é vedado por lei? Sim, o desvio de função de forma indiscriminada feita pelas administrações, a qual o CEP também atua contra isso, logicamente é uma ilegalidade, tá, gente? É um desvio de função que não é autorizado por lei. Mas a readaptação prevista em norma, inclusive local, ela é autorizada em lei porque é uma situação transitória, provisória, que visa garantir o tratamento do trabalhador sem a sua sobrecarga de trabalho. Porque hoje em dia, eu sempre falo que, no passado, isso tem estudos que garantem, no passado, o afastamento funcional do trabalhador era muito em cima de funções motoras, problemas de sobrepeso, problemas de coluna. Isso vem afastando o trabalhador naquela época, década de 90, início dos anos 2000, assim como problemas respiratórios, em virtude do giz, da ausência de material adequado para o exercício dentro das salas de aulas. Hoje em dia, já vem mudando uma conjuntura. E transtornos psiquiátricos vêm hoje na primeira leva, vamos dizer assim, na primeira gama de doenças ocupacionais que vem afastando o trabalhador. Então, as administrações já têm que se adaptar para essa nova realidade. E essa nova realidade, muitas das vezes, necessita do afastamento daquela função originária para poder garantir o tratamento adequado, conforme o laudo, conforme a orientação do médico especialista dele, para poder ele exercer sua atividade. Eu atendo muitos servidores, principalmente profissionais do magistério, que desenvolvem pânico, por exemplo, e esse pânico impede de ter contato com o alunado, às vezes até por conta de um fato gerador, até mesmo um gatilho gerado, em virtude de uma agressão de um aluno, ou algum fato dessa natureza, a qual, para o desenvolvimento do seu tratamento de saúde, claramente ele não pode ter ainda o contato com o alunado. Através de um laudo específico, através de uma orientação do seu médico, muitas das vezes é orientado que ele se afaste da sala de aula para poder desenvolver o seu tratamento provisoriamente, claro, para poder depois voltar porque ele mais ama no exercício da sua atividade originária. Então, readaptação para fins de tratamento de saúde, ela é autorizada, está lá previsto na Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiências, assim como é previsto na gama de estatutos e nos planos de carreiras da nossa regionalidade, em virtude disso, porque é uma readaptação autorizada para fins de tratamento. Então, sim, pode ser feito, além da licença médica para fins de tratamento, redução de carga horária, mas também uma readaptação para fins de tratamento de saúde. Outro ponto muito polêmico, a qual a gente discute até hoje com os municípios, esse é um asterisco que tem que ser levantado, isso vale, inclusive, um seminário específico, gente, previdenciário, apenas para tratar com vocês, que é um tema muito complexo, que ainda está em baile, em virtude da reforma da Previdência atual, que é a aposentadoria especial. O servidor que possua, diagnosticado, deficiência, ela tem direito a uma aposentadoria especial. Isso vem de outrora, isso não é só de agora. A reforma da Previdência ela trouxe um ponto negativo nesse ponto, apesar de legitimar esse direito do servidor com deficiência a ter uma aposentadoria especial, ao mesmo tempo, ele abriu um critério perigoso que deixou a cada ente federativo a necessidade de regulamentar. Então, essa regulamentação por cada ente federativo, e não uma aplicação imediata, automática do que foi deferido pela reforma da Previdência de 2019, acabou gerando esse asterisco que eu sempre levando com vocês. Tem que ser analisado norma a norma, localidade a localidade, mas, de modo geral, consolida o direito da aposentadoria especial, principalmente dependendo do grau de deficiência, que aí é um outro ponto que claramente tem que ser analisado caso a caso, para ver o que pode ser solicitado. Mas dependendo do grau da deficiência, por exemplo, a enfermidade grave, por exemplo, são 25 anos de contribuição e 55 anos de idade para o homem, 20 anos de contribuição para a mulher, 50 anos de idade para a mulher com 20 anos de contribuição. Aí, dependendo do grau, se for um grau moderado, pode ir para 29 anos e 57 homem, 24 anos de contributivo e 52 anos mulher, leve 33. Estou falando bem rápido, gente, porque tem que ser analisado caso a caso, mas, de modo geral, sim. Tendo 10 anos, claramente, de serviço público, 5 anos de exercício no cargo, e dependendo do grau da deficiência, você tem
situações específicas e possibilidade de redução tanto de contribuição quanto de idade para fins de aposentadoria especial. Por isso que a doutora Juliana fala, e eu volto a mencionar, a necessidade do diagnóstico, a necessidade de procurar oficializar isso no empregador, levar isso para o seu empregador, porque lá na hora que você for fazer a solicitação de aposentadoria, você consegue essas necessidades de aposentadoria especial. Então, por isso que é fundamental passar pelo diagnóstico. E muitos servidores não conseguem o diagnóstico, não conseguem fazer essa comunicação ao empregador, e o empregador vai trabalhar como servidor com carga horária normal, assim como uma aposentadoria normal do servidor público. E você tem uma gama de direitos que tem que ser procurados para poder fazer essa obtenção desses direitos. Então, é fundamental relacionado a isso. Quanto à redução para acompanhamento de dependente PCD, gente, isso é outro ponto fundamental, tá? Vocês, por exemplo, em Araruama e Saquarema, têm legislação, mas muitos municípios não têm legislação. Então, há uma necessidade também de procurar um empregador, fazer uma abertura de um processo administrativo. Eu tenho 4 ações judiciais já com êxito relacionado a isso, porque até mesmo para dependentes, além da interpretação equivocada, né, como já tinha mencionado, só para genitores, mas não também para cônjuge, também para pais e mães, você tem essa necessidade de uma redução de carga horária, uma carga horária especial, que pode chegar até 50% dessa carga horária, mas os municípios que não possuam, o STJ, o STF, já pacificou, já consolidou, que usa seu artigo 98 da Lei 8.112, que é o Estatuto Federal, para fazer essa aplicação. Nessa mesma linha, é uma pena, eu convidei, inclusive, uma servidora que eu consegui essa redução de carga horária, de Casimiro de Abreu, para estar aqui presente hoje, não sei para falar para vocês sobre a experiência dela, do dia a dia, na sala de aula, depois dessa obtenção de vitória. Casimiro de Abreu, doutora Juliana, foi um caso interessantíssimo, porque lá tem uma legislação muito antiga, lá na década de 90, 93, 94, 95, não me recordo, e ela é totalmente inadequada, principalmente para a função do magistério, porque, de fato, não garante essa redução de carga horária em virtude da lei do piso nacional do magistério e de um texto de planejamento. Então, por uma interpretação equivocada, por ser uma lei anterior à lei do piso nacional do magistério, que garante um texto de planejamento, é praticamente inaplicável a redução de carga horária para dependentes de PCDs lá no município de Casimiro de Abreu. Eu ingressei com uma ação judicial específica para uma servidora. Lá, para você ter ideia, ainda estavam 7 meses sem um perito no município. Então, todos os processos administrativos estavam suspensos, arquivados, aguardando a prefeitura contratar, ou enfim, ou chamar, convocar peritos necessários para poder fazer a análise processual. Estava tudo parado. Eu tive que entrar com uma ação judicial para garantir essa redução de carga horária dela, conforme uma lei mais benéfica, que no caso é o Estatuto Federal. Essa ação ainda está subjúdice, ainda está aguardando decisões judiciais, mas a gente conseguiu uma liminar muito benéfica, garantiu 50% de redução de carga horária para ela, em virtude da interpretação do juiz local de Casimiro de Abreu, que, primeiro, o processo dela parado é absurdo, já estavam mais de 60 dias parado o processo dela, tinha que ser analisado emergencialmente, porque houve a comprovação da necessidade de acompanhamento dela no tratamento do filho, inclusive no acompanhamento dele diário, no acesso à educação, que é um direito consolidado também. Então, ela tinha que acompanhar ele, levar ele nas unidades de ensino, assim como exercer toda a parte de acompanhamento do tratamento terapêutico dele, tratamento médico dele, e a forma que estava sendo aplicada não estava sendo garantida. Outro ponto, gente, que é fundamental, que foi discutido no caso dela. Mas pode garantir uma redução de carga horária, Renato, mesmo ela tendo uma segunda matrícula? Pode, gente. Não tem nenhum problema. O trabalhador ele pode exercer sua atividade. Se ele tem uma segunda matrícula e é pertinente a profissional do magistério, então ele pode solicitar nas 2 matrículas a redução de carga horária, tá? Algumas prefeituras negam um processo administrativo falando, não, mas ela tem uma segunda matrícula, então não tem necessidade de redução de carga horária, porque ela exerce uma outra atividade remunerada, então não tem por que fazer essa redução. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Cada rede tem que analisar a conjuntura daquela rede, e não se ela tem ou não uma outra fonte de renda. Isso não tem nada a ver com a administração pública, não tem nada a ver com a lei vigente do município. Então, você pode fazer uma solicitação de redução de carga horária, mesmo tendo uma segunda matrícula, e na segunda matrícula também pode fazer uma solicitação de redução de carga horária, tá, gente? Sem problema também relacionado a isso. Então, lá em Casimiro de Abreu, a prefeitura
totalmente intransigente quanto a isso, a gente teve que judicializar e conseguimos essa redução de carga horária. E com essa redução de carga horária dela em 50%, a prefeitura correu para fazer uma adequação em cima, que foi pioneiro na região, que a prefeitura não estava fazendo a aplicação de forma adequada, e foi muito gratificante depois o núcleo Rio das Ostras, né, Casimiro de Abreu Rio das Ostras, veio trazer para a gente informação do nosso departamento jurídico que a prefeitura mudou o seu posicionamento após a obtenção dessa vitória judicial e passou a aceitar de forma emergencial esses processos administrativos e fazer a consolidação dessa redução de carga horária de forma adequada, conforme a gente solicitou no processo. E isso levou à vitória de mais de 10, 15 famílias locais que conseguiram fazer essa solicitação e fazer a obtenção da redução de carga horária de forma adequada, conforme preceitua a lei. Então, para a gente foi muito gratificante fazer esse trabalho, que ainda está em curso, como falei, ainda está sob júdice, ainda tem um chão ainda processual que a gente vai percorrer, mas para a gente foi muito gratificante, porque a gente conseguiu fazer essa implementação lá e levar essa mudança de postura para as prefeituras, principalmente para poder alcançar o máximo possível de famílias que necessitam dessa horário especial. Além disso, por exemplo, São Pedro da Aldeia não tem uma lei específica. E São Pedro da Aldeia, também com estudo de caso, também com um parecer detalhado, que eu já tenho até pronto, que eu levo para os municípios relacionado a isso, a gente conseguiu, em mesa de negociação, implementar em São Pedro da Aldeia, ainda sem uma lei específica, que há um projeto de lei em trâmite, mas ainda não foi aprovado, mas a Secretaria de Educação de São Pedro da Aldeia já está aceitando os trâmites administrativos e já está implementando a redução de carga horária, através de uma força de negociação do CEP nessas prefeituras e nesses municípios. Então, é muito gratificante quando a gente atua e a gente consegue botar ali uma sementinha, plantar essa sementinha, botar um tijolinho de angariar esses direitos para todos os trabalhadores, gente. E a jurisprudência, ela una quanto a isso. Nós temos várias decisões do Supremo Tribunal Federal, nós temos várias decisões do STJ, inclusive agora de dezembro de 2024, consolidando esses princípios, essas garantias condicionais, que a gente está falando de direitos constitucionais. Princípio, por exemplo, da dignidade da pessoa humana, a proteção da maternidade e da infância, do melhor interesse da criança, porque tudo isso gera a necessidade, que eles falam, de dependentes PCDs, eles precisam que aquela criança, que aquele menor, que aquele dependente, em âmbito geral, tenha um acompanhamento da sua família em cima do seu tratamento. Estudos deixam isso à mostra há muitos anos. O acompanhamento da família desenvolve muito mais o tratamento de saúde daquele PCD. Então, você tem uma necessidade desse acompanhamento familiar e isso desenvolve o tratamento daquela pessoa, assim como o servidor também PCD, é fundamental que ele tenha tranquilidade para exercer o seu tratamento. Eu brigo muito, a Sandra está aqui que não me deixa mentir, com as prefeituras, para que ainda implemente situações mais específicas e mais benéficas para o trabalhador. Por exemplo, prioridade na escolha de lotação, que tenha prioridade na escolha de lotação perto do lugar do seu tratamento de saúde ou perto da sua residência, para facilitar o seu deslocamento, para facilitar a sua gestão de horário para fins de tratamento, dê prioridade ao trabalhador. Isso existe alguns projetos de lei, alguns municípios, tá, gente, que a gente está conseguindo implementar, como Búzios, por exemplo, ainda não virou lei, mas está em projeto de lei, que a gente consiga que aquele trabalhador tenha todo amparo e toda necessidade, principalmente de prazos de afastamento, conforme laudo médico dele apresentado, porque é muito dispendioso para o trabalhador quando ele tem um laudo médico, por exemplo, de um médico, muitas das vezes particular, e a gente sabe que o interior tem uma dificuldade muito grande de acessar médicos específicos, dependendo da área de atuação daquele médico, e o trabalhador tem que se deslocar até o Rio de Janeiro, até Campos de Goytacazes, até Itaperuna para fazer uma consulta médica, para ter um laudo, e ele vai para uma perícia médica, a perícia marca de 15 dias uma perícia. É óbvio que não vai ter um desenvolvimento de tratamento de saúde de 15 dias, dependendo da enfermidade. Tem que ter uma prudência, uma razoabilidade, que são dois princípios da administração pública, que é a da prudência e da razoabilidade, nos seus atos administrativos. Então, não tem por que o perito fixar um prazo curto de perícia, porque cada trabalhador vai ter que procurar o médico de novo, vai ter que se deslocar até seu médico, vai ter que custear, muitos deles são médicos particulares, então ele vai ter que pagar uma consulta para poder pegar um laudo, para poder ir ao perito que vai analisar a mesma conjuntura de 15, de 20, de 30 dias atrás.
porque não houve um desenvolvimento do tratamento de saúde, porque o lapso temporal entre uma perícia e outra foi muito curto. E se você for analisar os laudos, você tem laudos médicos que pedem, olha, um afastamento mínimo de 180 dias, de 3 meses, de 4 meses, de 6 meses. Então, não tem por que a perícia local fazer esse lapso muito curto. O CEP ganhou uma ação judicial, inclusive, que foi fundamental para a rede estadual, a qual a gente ainda briga para a implementação adequada, que o Estado ainda é muito transigente para o cumprimento das decisões judiciais, e quem aí no Nova Escola, Interlivre, sabe muito bem disso. A gente luta diariamente para fazer valer o direito já consolidado, inclusive em decisão judicial, que é uma decisão que o CEP conseguiu, onde municípios e regiões, não sei, só fazendo um parênteses, para quem era, por exemplo, funcionário da rede estadual de Saquarema, Araruama, ou até mesmo de Campos de Goytacazes. Muitas das vezes tinha que se deslocar até a capital para fazer a perícia oficial da rede estadual, que era no Rio de Janeiro, para fazer essa análise. E era impossível para algumas enfermidades, para alguns servidores, se deslocarem até o Rio de Janeiro. Teve casos de pessoas com tratamento de câncer em estado avançado e agressivo, sem ter a condição financeira, psicológica e física para se deslocar, sendo obrigado pelo Estado do Rio de Janeiro a se deslocar até o Rio, até a capital, para fazer essa análise. Isso era absurdo, isso é abusivo, isso é ilegal, inconstitucional, tanto é que a gente conseguiu uma decisão judicial, a qual força ao Estado a que, a partir do momento, na região, no município, a qual não tem um perito oficial da rede estadual, que faça convênios com o SUS, com médicos conveniados ao SUS, para fazer essa avaliação pericial, com força de perícia oficial do Estado, para poder fazer valer essas análises. Então, a gente conseguiu, inclusive, já tivemos alguns feedbacks de Itaperuna, Santo Antônio de Pádua, servidores que não precisaram se deslocar, foram os médicos conveniados lá na localidade para conseguir o seu afastamento funcional, a sua readaptação, a sua redução de carga horária. Então, é um avanço que a gente teve. Precisou, infelizmente, através de força de imposição, de força de decisão judicial, uma coisa que era tão óbvia que o Estado poderia fazer. Seria muito mais digno, muito mais humano o Estado dar um passo atrás e fazer isso de forma de negociação, apesar do CEP estar negociando isso há mais de 20 anos com o Estado, e a gente não conseguia de jeito nenhum que passasse isso pela SEDUC, mas a gente conseguiu através de força judicial. O Estado está recorrendo, por incrível que pareça, o Estado está recorrendo, então a gente ainda está numa briga judicial, mas temos feedback favorável que o Estado está tendo que forçar, pelo menos ainda não caiu a decisão, para poder fazer esse tipo de implementação. Então, gente, para não passar muito, não estender muito nos horários, é fundamental que vocês procurem o direito de vocês, tá? Tanto de redução de carga horária, quanto de readaptação, quanto de aposentadoria especial. Tem que procurar o direito de vocês e comece com o diagnóstico. Então, procurem os médicos, façam o tratamento adequado. Eu sempre falo, até mesmo quando atendo servidores, um problema, por exemplo, de assédio moral, que pode ser praticado tanto em âmbito escolar, mas também pela própria secretaria, tá, gente? Assédio moral é muito mais amplo. A gente já fez até seminário específico sobre isso. E temos que fazer de novo, tá, Sandra? Tem aumentado muito essa situação de assédio moral em todos os âmbitos, até institucional. Então, a gente precisa bater esse papo com a nossa categoria. E os servidores, quando vêm me procurar, Renato, eu quero denunciar, eu quero ir na delegacia, eu quero procurar o Ministério Público, eu quero levar aquele diretor, aquele secretário, aquele agente, em todas as esferas, eu quero brigar contra isso. A primeira coisa que eu pergunto, como está seu estado físico, emocional? Porque a minha preocupação é com você. A minha preocupação não é com a instituição, é com você. Primeiro, eu tenho que te defender. Eu quero ver você bem, em âmbito familiar, em âmbito funcional. Então, a minha preocupação é, você está com afastamento psiquiátrico, você está fazendo tratamento, muita gente entra em pânico, leva um afastamento através de traumas psicológicos graves. Olha, vamos passo a passo. Primeiro, eu quero te ver forte. A partir do momento que você estiver bem, forte, para a gente brigar contra os assédios, o CEP está aqui para a gente fazer todo esse acompanhamento. Institucionalmente, o CEP ele recolhe todas essas denúncias e a gente está com uma ótima abertura agora, por exemplo, no Ministério Público do Trabalho. Então, tanto na região metropolitana como do interior. Então, a gente tem levado e feito um trabalho muito bacana com o Ministério Público do Trabalho, que tem notificado as prefeituras, tem exigido providências aos empregadores para poder minimizar
todos esses impactos, inclusive punir os agentes que tenham praticado assédio moral, mas principalmente ao trabalhador a proteção do seu estado psicológico, a seu estado clínico, médico em cima, para você se recuperar e voltar. Então, primeiro, cuide da sua saúde, procure um médico especializado, faça o diagnóstico e depois, com esse diagnóstico, procure o seu empregador e faça a solicitação de todos os seus direitos. Gente, o direito de petição é um direito inerente ao servidor, isso é um direito constitucional. Então, faça qualquer pedido. Renato, será que eu tenho direito? Não tenho? Vai na prefeitura e peça. Porque se a prefeitura oficialmente negar esse direito, abre um leque de opções que a gente pode trabalhar. Primeiro, no próprio âmbito administrativo, e depois levar para a via judicial, judicializar e fazer esse trabalho com a administração. Isso serve para todos os direitos, tá, gente? Não apenas de PCD, mas todos os direitos inerentes ao trabalhador que você acha, Renato, será que isso está no plano de carreira ou não? Peça. Vai lá e peça. Porque você pedindo, o máximo que você vai ter uma negativa. E essa negativa, com base legal, com base na justificativa por parte da administração, pode levantar, inclusive, a gente um asterisco, uma observação interessante que a gente possa trabalhar em cima daquela lacuna legal, às vezes tendo uma divergência, uma contradição levantada pela administração. Então, de modo geral, é isso, gente. Procuram seus médicos, depois procuram comunicar ao empregador, fazer uma solicitação, solicita a sua redução de carga horária, sua carga horária especial, é seu direito, tanto para o trabalhador, assim como para quem possua dependente PCD, tá? Vale a pena fazer essas solicitações, tanto de readaptação, redução de carga horária. Foi levantado uma pergunta relacionada, inclusive, a imposto de renda, que a doutora Juliana vai poder entrar nesse leque melhor do que eu, que era um tema muito, realmente, um debate muito grande que a gente travava no judiciário até pouco tempo, se era inerente também aos servidores da ativa, ou só aposentados, enfim. Isso aí depois a gente vai trabalhar com mais calma nas perguntas, mas são um leque de direitos que a doutora Juliana levantou muito bem levantado, depois com o e-book, com a cartilha, passo a passo com as legislações lá, isso vai abrir a mente de vocês para muitos direitos, inclusive que aqui a gente está falando, logicamente, de âmbito mais geral, mas vocês podem depois enquadrar o caso de vocês lá nas cartilhas e no e-book da doutora Juliana, e procurar o sindicato, tá, gente? Procure os advogados e procure o judiciário. O judiciário, com todos os sinões que eu sempre levanto para vocês, as dificuldades que a gente trata no dia a dia, é o caminho. Muita gente deixa para lá, é muita burocracia, tem que procurar o judiciário, mas como eu falei de Casimiro de Abreu, muitas vezes abre um leque de precedente na localidade, que às vezes não é só o direito da Sandra, que entrou com uma ação judicial e ganhou uma vitória em Saquarema. Abre um precedente absurdo para muita gente que precisa daquele direito, mas não procura porque acha que a prefeitura não tem ou não tem uma lei específica, tá, gente? E os sindicatos estão aqui para isso, para proteger vocês, para procurar o direito de vocês. Vocês trazem uma demanda para a gente, a qual a gente não tem conhecimento, infelizmente não tem como a gente estar em todas as escolas todo dia para saber a problemática de vocês. Então, procurem os canais de comunicação, o CEP está aqui de portas abertas, a Sandra, a Claudinha, o Fernando, todo mundo faz um trabalho muito bacana de acompanhamento, indo, inclusive, nas próprias escolas. Eu e meu corpo de assessoria, a gente consegue acompanhar vocês também o máximo possível, tanto em âmbito administrativo quanto em âmbito judicial, tá, gente? Então, procure o sindicato, procure o